Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para continuar, a nossa aula, na verdade, a nossa primeira aula com conteúdo, porque a anterior foi feita uma apresentação de como será esse semestre, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje vamos iniciar com o conceito de microbiologia. O que é microbiologia, gente? Então, micro. Quando eu falo micro, eu vou pensar em algo que pequeno, né? Quando eu falo bios, bios vem de vida e logos vem de estudo. Então, a microbiologia é a ciência que estuda os pequenos organismos, tá? Quando eu falo pequeno, gente, são organismos que eu não consigo visualizar eles a olho nu. Por exemplo, gente, eu peguei aqui um apontador, tô com ele na minha mão, né? Eu consigo visualizar ele. Agora, eu peguei um dinheiro, eu passei a mão nessa mesa, eu passei a mão nessa parede, eu posso estar com diversos micro-organismos nas minhas mãos, mas eu olho assim e eu não consigo ver nenhum deles, entendeu? Então, a microbiologia, ela é definida como quê? Como a área da ciência, né, que dedica-se ao estudo de organismos que somente podem ser vistos por meio de quem? Do microscópio, né? Então, quem são esses? Bactérias, fungos, vírus, protozoários, entre outros, tá? Coloquei para vocês na segunda lâmina, né, do slide aí, essa questão de alguns tipos, de alguns formatos, tá? Por exemplo, das bactérias. Temos aqui as bactérias, os diplococos, bactérias flageladas, tá? O cocos. Coloquei para vocês uma imagem de como seria essa diferenciação, para que vocês consigam visualizar e entender de uma maneira mais fácil, tá? Agora vamos lá, gente. A história da microbiologia. Como que iniciou essa microbiologia, né? Então, a microbiologia, gente, antes, né, por volta aí do século XVIII, o que eles atribuíam às doenças, gente? Eles tinham, né, as pessoas atribuíam as doenças ao quê? Uma maldição divina. Também tem a teoria de quem? Dos miasma. Essa teoria, gente, defendia o quê? Que a doença era causada por um miasma. O que seria isso? A exalação púdrida, né? O odor fétido, o cheiro ruim, composto de quê? De odores venenosos, desses cheiros de água parada, né, de animais em decomposição, de lixo muito espalhado nas ruas. Por quê, gente? Antigamente, lá no século XVIII, não tinha esse saneamento que hoje temos, não tinha essa água tratada que hoje temos, né? Tinha o quê? Uma falta de higiene, essas questões de higiene básica, as pessoas tinham um déficit maior, tá? Então, quando eu falar nisso, lá no século XVIII, eu tenho que lembrar que as doenças eram atribuídas ao que? A teoria do miasma, né? A uma maldição divina. E eles falavam sempre que o que, gente? Que o odor, esse cheiro ruim, né? Esse odor fétido, que dizemos, por exemplo, por meio dos animais, carcaças de animais, né? Aquela água da chuva parada, aquele lixo acumulado, esse odor ele trazia, ele levava as doenças daquela época, tá? E aí, qual é o meio de transmissão, gente? O meio de transmissão é o ar, tá? Então eles defendiam primeiro, maldição de vida, teoria dos miasma, que o odor, esse cheiro ruim, né, ele levava essas doenças. E por onde que era levado? Qual que era o meio de transmissão, galera? Era o ar, ok? E aí veio algumas descobertas que foram interessantíssimas e de extrema importância para a microbiologia. Primeiro aí, gente, veio Anthony, tá?
Anthony, por volta de 1632 e 1723, Anthony, gente, ele fez o seguinte, ele observou e descreveu os micro-organismos. Por onde? Pelo microscópio. Ele foi quem iniciou esse microscópio, que desenvolveu esse microscópio em primeiro momento, tá? Microscópio simples, muito pequeno, com lentes muito reduzidas, porém que tinha um aumento de 200 até 300 vezes de aumento, tá? Então, Anthony ali, ele contribuiu demais para essa microbiologia, porque ele desenvolveu, ele criou esse aparelho, né? Ele iniciou com esse projeto de extrema importância e daí com esse aumento, com essa lente de aumento de 200 até 300 vezes a mais, ele conseguiu observar alguns tipos, tá, de micro-organismo. Ele também, gente, ele estava ligado à Sociedade Real de Londres, tá bom? Então, o seu microscópio, gente, tinha lentes pequenas, simples, tá? Porém, foi com ele que ele descreveu várias micro-organismos aí, tá? Descreveu, por exemplo, o espermatozoide de insetos, de cães, de humanos, fibras musculares, os glóbulos vermelhos, gente, capilares sanguíneos e protozoário. Então, mesmo com esse aparelho muito simples, ele conseguiu fazer grandes desenvolvimentos. Ele foi o que, gente? Algo de extrema importância para a microbiologia. Coloquei para vocês uma imagem aí, tá? Da Giardia, para vocês conseguirem identificar como que fica uma imagem por meio de um microscópio, tá bom, gente? Depois, por volta aí de 1822 a 1895, veio Louis Pasteur, né? Ele, gente, Louis Pasteur, ele tem a teoria germinal das enfermidades, o que? Infecciosa. E segundo a sua teoria, a maioria das doenças são causadas por micro-organismos. Então, Louis Pasteur, gente, 1822 a 1895, ele disse o quê? Que a sua teoria, ele tem como sua teoria, como base dos seus estudos, que a maioria das doenças eram causadas por micro-organismos, ok? E aí veio Robert Hooke, né? Em 1843 e 1910. O que ele fez, gente? O que esse cientista fez? Robert, gente, fez o primeiro isolamento bacteriano. Ele desenvolveu e ele isolou o que, gente? O bacilo causador da tuberculose. Tá? Ele desenvolveu o primeiro tratamento contra a tuberculose. Creio eu que vocês já estudaram tuberculose aí em saúde pública, né? Caso alguém tenha dúvida ou não se lembre, alguma coisa, só me falar que eu consigo dar uma aulinha para vocês da tuberculose aí separadamente, ok? Então, fez o primeiro, Robert, o primeiro isolamento bacteriano. Ele desenvolveu, gente, o quê? O bacilo causador da tuberculose, tá? Ele conseguiu, desenvolveu não, desculpa, ele descobriu e ele isolou o bacilo que causa a tuberculose, tá? E desenvolveu o primeiro tratamento contra a tuberculose. Então aí, galerinha, tuberculose é algo que até hoje conseguimos ver, tá? Essa patologia ainda frequente, tá? Principalmente pessoas que têm uma imunidade reduzida. Então, não é algo distante de nós, não. Então, olha há quanto tempo, em 1843, em 1910, ele descobriu, ele isolou e ainda desenvolveu o primeiro tratamento.
Como esse primeiro tratamento, gente, ele aumentou muito o quê? A expectativa de vida daquelas pessoas, né? Porque antigamente as pessoas ficavam muito aglomerado, tinha essa questão do saneamento básico que era reduzido, e a maioria dos locais não tinham saneamento básico, não tem essa realidade que temos hoje, tá bom? Então, quando eu pensar em Robert, eu vou lembrar tuberculose, eu vou lembrar que ele descobriu, eu vou lembrar que ele isolou o causador e ainda desenvolveu o tratamento. Gente, hoje é lógico que esse tratamento teve várias modificações, teve vários estudos, teve alterações, sim, tá? Porém, naquela época, o tratamento dele foi de grande eficácia. Ele conseguiu aumentar a expectativa de vida daquelas pessoas, tá? E além de ter revolucionado a medicina, né, gente? Para a questão do diagnóstico, do tratamento, do aumento da expectativa de vida. Coloquei uma lâmina para vocês aí sobre tuberculose para que vocês possam dar uma olhada e relembrar. Mas, igual eu falei, em caso de dúvida, pode me falar que eu consigo dar uma aulinha para vocês de tuberculose, tá bom? E agora, vamos falar o que seria parasitologia, gente. Então, parasitologia é uma ciência, né, que se baseia no estudo dos parasitas e suas relações com hospedeiros, tá? Então, gente, atualmente o parasitismo é principalmente conceituado com a relação entre dois elementos, né, de espécies, de grupos, diferente um deles, tá? Apresenta uma deficiência metabólica que faz com que ele associa, né, por um período significativo a um hospedeiro visando suprir tal carência. O que essa frase grande quer dizer, gente? O parasita, né, ele vai entrar dentro de mim, ele vai estar dentro do meu corpo para suprir as necessidades dele e deixando o quê? Eu deficiente, tirando os meus nutrientes, carregando para ele, atividade metabólica para ele, e eu vou ficar deficiente das minhas necessidades, eu não vou conseguir suprir as minhas necessidades. Então, quando eu falar um parasita, eu vou lembrar o quê? Aquele que entra dentro de mim para satisfazer as suas necessidades, deixando eu com as minhas necessidades deficientes, tá? Então ele entra dentro de mim, pega tudo que ele precisa, suas atividades metabólicas, os nutrientes, tudo que é necessário para ele e deixa eu com deficiência, tá? E a maioria das vezes doentes, tá bom, gente? Coloquei para vocês aí alguns livros que são utilizados como referência aí. Então, vamos lá. Microbiologia, né, é o ramo da biologia encarado por estudar micro-organismo, bactéria, vírus e fungos. E a parasitologia trata-se de uma ciência que atua na área da biologia, da saúde, também da saúde veterinária, tá? Fazendo o estudo dos parasitas, tá? Então lembra, o que é, gente? O que é um parasita? São seres que extraem de outros organismos os recursos necessários para sua sobrevivência, que ele entra dentro de mim e tira tudo que ele precisa para suprir as suas necessidades, deixando eu deficiente, tá bom? Então vamos fazer um resuminho aqui, galera. Então, microbiologia, eu tenho que lembrar que é a área da ciência que dedica o estudo de organismos que só podem ser visualizados por meio de microscópios, né? Quando eu falo lá das doenças do século XVIII, eu tenho que lembrar o quê? Que são atribuídas à maldição de vida, a teoria dos miasmas, o odor, o mau cheiro, né? O cheiro fétido aí, gente. E que o ar era o meio de transmissão. Anthony foi quem realizou, foi quem descobriu, foi quem fabricou o microscópio com lente de 200
a 300 vezes de aumento, tá? Além de descrever alguns micro-organismos, ele foi o fundador da microbiologia. Quando eu falo Louis Pasteur, né, em 1822 a 1895, eu vou lembrar que a teoria dele, né, ela deixava bem claro, gente, que o quê? Que a maioria das doenças existentes são causadas por micro-organismos, tá? Robert Koch, ele fez o primeiro isolamento bacteriano, descobriu e isolou o bacilo causador da tuberculose, desenvolveu o primeiro tratamento da tuberculose, tá bom? Então, resuminho para vocês para ajudar aí. Nessa segunda apostila aí, meninos, eu coloquei para vocês repetir algumas coisas que são importantes, tá? De vocês saberem, então eu repeti para que vocês na hora de estudar consiga refletir, consiga revisar esses conteúdos aí. Quando eu falar então, gente, o micro-organismo, ele transmite doença, né? Quando eu falar de micro-organismo, gente, eu tenho que lembrar que os maus hábitos, higiene, essa falta de saneamento, a não lavagem das mãos aumenta a probabilidade de quê? De estar adquirindo essas doenças por esses micro-organismos, tá? E aí, gente? Tá, falei para vocês aqui de micro-organismo, mas qual que é o maior meio de transmissão desses micro-organismos, gente? As mãos. Então, foi aquele exemplo que eu dei para vocês lá no início, ó. Passei a mão aqui na parede. Da parede, gente, eu passei aqui no rosto. Eu peguei agora na maçaneta da porta. Eu fui lá e peguei esse caderno. Então, olha como que está a minha mão. Todo mundo pode ter encostado na parede. Todo mundo abriu a maçaneta da porta. Então, ali tem sim micro-organismo. Daí a importância de quem? Das lavagens das mãos, tá bom? E com essa pandemia do Covid, né? Foi mais essa questão das lavagens das mãos, da higienização, ficou mais forte ainda, tá? Então, o maior, gente, né, meio de transmissão de micro-organismo é as mãos. Então, aí tá aí a importância de estar lavando as mãos toda hora, tá? Ah, eu posso passar só álcool? Não, gente. Se as mãos tiver com sujidades visível, por exemplo, o pó da luva, se tiver com aquele pó da luva, eu tenho sim que estar lavando as minhas mãos, tá bom? E aí eu coloquei para vocês o que, gente? 2 tipos de microbiota que nós temos. Temos a microbiota residente e temos a microbiota transitória, tá? O que é microbiota residente? Residente, gente, é aquela que regularmente é encontrada em uma área específica do corpo, tá? Como a pele e a mucosa. Caso seja removida, ela é restabelecida. Então, já fala microbiota residente. É aquela microbiota que reside com a gente, tá? Que mora, que está comigo constantemente. Ou seja, aqui no meu rosto inteiro eu tenho microbiota. Ah, tá, eu vou ali agora, vou tomar banho, vou esfoliar meu rosto, vou lavar rapidamente essa flora, rapidamente esses micro-organismos vão o quê? Estabelecer no meu rosto, tá? Porque ele vive comigo, ele reside comigo, ok? E a transitória? A transitória, gente, eu tenho que pensar que é algo rápido, tá? Então, a transitória habitam a pele e as membranas mucosas por período curto de tempo. Em geral, gente, por exemplo, em cuidados com pacientes. Por exemplo, aqui, eu, Isabela, sou técnica de enfermagem, eu fui lá dar banho no São João. Tô dando banho no São João. Depois que eu dei banho no São João, eu não lavei a minha mão, eu fui lá e vou dar banho na Dona Maria. O que, gente? Nas minhas mãos eu tenho uma microbiota
de um paciente que eu estou passando para outro. Isso é a microbiota transitória, é aquela que não é comum em meu corpo, tá, gente? É aquela microbiota que, por exemplo, se eu tenho ela na minha mão aqui agora, por exemplo, após eu contar um dinheiro com vários tipos de micro-organismos, após eu lavar a minha mão, ela vai embora, ela não reside, ela não se restabelece. Por quê, gente? Porque ela é natural, tá? Ela não, desculpa, porque ela não é natural de mim, ela não vive comigo, diferente da residente que já vive, por isso que ela se restabelece, ok? Então vamos lá, gente. Coloquei para vocês aqui uma tabela também para que fique mais fácil. Residente e transitória. Residente, eu tenho que lembrar que colonizam as camadas mais profundas de quem? Da epiderme, tá? Então, as camadas mais profundas, elas vai o quê? Tá colonizando. Ela é mais resistente às remoções, ou seja, se eu lavar o meu rosto, rapidinho ela vai se restabelecer. É composta por bactérias que normalmente, tá, estão presentes na superfície cutânea, tá bom? E a transitória coloniza as camadas mais superficiais, tá, da epiderme. Elas são removíveis, ou seja, se ela está aqui na minha mão, após eu lavar a mão, elas vão sair, não vão retornar, tá? Adquirida durante o cuidado aos pacientes, tá, gente? Estão relacionados frequentemente o quê? As infecções hospitalares, tá? Então, meninos, coloquei para vocês aqui as referências, tudo certinho. Espero que vocês tenham entendido esse momento aí inicial das aulas, tá? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem estar me chamando no WhatsApp, no portal, por onde vocês acharem mais fácil, tá? Estou à disposição de vocês sempre. Um abraço, espero que todo mundo tenha entendido a nossa matéria.